Perfeito. Então eu vou comentar, né, de alguns exercícios que eu achei interessante comentar, certo? Que eu queria falar sobre eles. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre outro que eu não falei, aí vocês podem falar. Ou se alguém quiser também apresentar algum exercício, mostrar como fez, também fiquem à vontade, certo? Esse espaço aqui é mais para vocês do que qualquer coisa. Bom, então o primeiro exercício que eu quero comentar é o exercício B, né, o kiwi da fila. Então, o problema ele fala que a gente tem uma fila com N morsas, né? Pelo menos foi o que eu entendi ali do problema, sendo que a idade, ah, e a gente tem as idades de cada membro da fila, né, de cada uma das morsas. E uma morsa aí qualquer, ela fica descontente quando uma morsa mais jovem está na sua frente na fila. E o grau de descontentamento é igual ao número de morsas que tem entre ela e essa morsa mais jovem que está mais à frente na fila, né? Então, não importa tanto desde que seja mais jovem, não importa se qual é, né? Importa a que está mais à frente na fila. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui essa morsa que tem 10 anos, certo? Na frente dela tem várias mais novas, né? De 8, a de 5 e a de 3. A que importa é a que está mais à frente, né? Então, se fosse 5 e 3 aqui invertido, não faria diferença. O que importa é a que está mais à frente. Então, essa que está mais à frente é mais nova que ela, então o grau de descontentamento daquela morsa é 2, porque tem duas pessoas entre ela e essa morsa mais jovem. Tudo bem? E aí a gente precisa calcular esse grau de descontentamento para cada morsa. Então, o problema aqui não é resolver o problema, né? É fácil perceber como que a gente pode resolver. A questão é como resolver de forma eficiente. Ah, tem pelo menos duas soluções para fazer isso. Uma que eu vi que acho que foi que alguns de vocês fizeram é ordenar o vetor, mas manter a, o índice, né, inicial, e aí vocês a partir disso conseguem determinar isso. Eu preferi resolver com busca binária, né? E como que eu consigo aplicar a busca binária nesse caso? Primeiro, eu faço um pré-processamento no vetor para determinar para cada trecho da fila, né, começando do começo dela, qual a morsa mais jovem até então. Né? Então, eu começo do final do vetor, porque no exercício ele fala que o final do vetor é o começo da fila, e aí eu vejo qual que é a morsa mais jovem até então. Então, nesse momento, é óbvio, né? Vai ser a própria posição, então é 45. Aqui 50 é maior que 45, então 45 ainda é a menor idade. Depois 3, agora sim ele substitui. 3 é a morsa mais jovem que apareceu até então. E aí para trás todos vão ser mais velhos do que o 3, então o 3 vai se manter por todo o vetor. Tudo bem? O que isso me ajuda, né? Agora esse meu Vaux aí que eu tenho, qual que é a morsa mais jovem até então, ele é ordenado, certo? Né? Obviamente ele vai ser sempre ordenado. E aí como eu consigo calcular o grau de descontentamento para cada morsa? Então, supondo que eu estou na morsa I, né? Eu quero encontrar a posição da morsa mais jovem mais à frente. Para isso, a gente pode aplicar uma busca binária buscando a primeira idade menor ou igual à da morsa atual, né, a morsa que a gente está analisando, no vetor Vaux nas posições à frente da morsa atual. Né? Então, como assim? Por exemplo, se eu pego a idade 10, acho que eu vou, por exemplo, que ele já vai fazer isso. Se eu pego essa idade 10, eu vou olhar para essa parte do vetor, né, do Vaux, daqui para frente, e vou ver qual que é a primeira posição que tem a idade menor ou igual a, ao 10. No caso, é essa posição. O que isso quer dizer? É que a partir daqui, as idades vão ser maiores do que 10, né? Maiores ou iguais. E a gente sabe disso porque a gente veio montando esse vetor de trás para frente, então a gente foi pegando a menor idade. Se aqui é 45, a gente sabe que daqui para frente não vai ter valor menor do que esse. Né? Então, se isso aqui é maior do que 10, não tem como ter uma morsa mais jovem daqui para frente. Então, eu sei que a partir daqui a gente não tem morsa mais jovem. E antes, bom, a última posição é justamente a morsa mais jovem que está mais à frente da atual, certo? Então, pegando a casa anterior, a gente sabe que ela é a mais jovem na frente do 10 e a gente quer retornar o 2, que é esse espaço aqui, certo? Né? Quantas tem entre o 10 e o 3? Para o 8, para o 5 vai ser equivalente, ele vai retornar aqui. Para o 3 também, mas no caso do 3, né, isso quer dizer que a morsa mais à frente é a posição que está logo à frente dele, né, já é maior ou igual a 3, então ele não está descontente, não tem nenhuma morsa mais jovem na frente dele.
Dos 50, ele não vai encontrar nenhuma idade maior ou igual a 50, então ele apontaria aqui para o final do vetor, né? Lembrando dos iterators lá que o René mostrou em STL, né? Ele apontaria aqui para o valx.end, né? No final do vetor. Então tem o grau zero de descontentamento, porque essa morsa é a mais jovem. Não tem nenhuma pessoa entre as duas, mas aí ele considera o grau de descontentamento zero. E por fim, o 45 também aponta para o Vaux, mas aí o grau de descontentamento é menos um. O cálculo para o grau de descontentamento é o índice atual, perdão, o índice que encontrou menos o índice atual, menos um, Eu acho que vai ser menos 2 no caso, né? Porque ele retorna. dois. Vou pegar um exemplo que eu acho que é mais fácil. Por exemplo, aqui ele retornaria. Aqui vamos dizer 0, 1, 2, 3, 4. Então ele vai fazer 4 menos 0, sim, menos 2, né? Que aí vai dar o 2, que é. Que ele vai voltar duas posições, na verdade, né? Porque aqui já é mais velha. Aqui é a primeira, é a última mais jovem. Só que o que ele quer é esse intervalo aqui. Então Hum, por isso é é, menos 2. Aí você tem que tomar cuidado, eu acho que no menos, quando é menos um, talvez ele passe, ele fica menos 2. Aí tem que acertar um ifzinho lá, ou um max, já resolve. beleza, beleza, obrigado. Tranquilo? Bom, o próximo exercício, o D, que a ideia dele é simples até, né? A gente tem um conjunto de números e a gente quer somar todos eles 2 a 2. Porém, a gente quer minimizar o custo dessas operações. E qual que é esse custo? O custo é definido como o resultado de cada soma, né? Cada soma 2 a 2. Então, ele dá um exemplo se a gente tiver um conjunto com os números 1, 2 e 3, certo? E aí ele dá as possibilidades de como a gente pode somar isso. A gente pode somar primeiro o 1 e o 2, vai dar 3. Então, a gente tem esse custo 3 associado. E aí o resultado a gente soma com o 3, né? Então, o 3 resultado mais o 3 do conjunto, 6, custo 6, e o custo total foi 9 e a gente somou todos os números. Ou poderia somar primeiro o 1 e o 3, que dá 4. E aí o 4, né, resultado com o 2 do conjunto, que dá 6. E aí somando os custos, a gente tem o custo total. E assim por diante. Tudo bem? Bom, qual que é a ideia dessa solução? Se a gente pensar um pouco, né, analisar o problema, a gente consegue chegar na conclusão de que basta a gente somar sempre os menores números do conjunto. A gente pega os dois menores, soma e assim por diante. Só tem que tomar cuidado de que o resultado de cada soma tem que voltar para o conjunto, né? Então, igual aqui, né? Quando a gente somou o 1 com o 2, deu 3 e esse 3 volta para o conjunto para ser somado com o próximo menor número. Como é um conjunto pequeno, né? É óbvio que seria o último número somando ali com o 3 e acabou. Mas pensando em conjuntos maiores e tudo mais, a gente tem que pegar esse resultado, voltar para o conjunto e manter isso sempre ordenado. Pode ter várias formas de resolver esse problema, até porque o n não é tão grande. Acho que o n é até 5.000, que para esse problema não é um valor muito grande. Então, aqui eu só dou o exemplo, né, de como isso acontece, né, de forma abstrata. Então, eu pego o 1 e o 2, que são os dois menores, somo, e tenho o custo. Coloquei errado aqui, né? É 1 mais 2. Enfim. Ah, e aí eu volto esse valor para o vetor, aí pego o 3, o 3 mais 3, né, vai dar 6, e somo ali no custo. E aí o valor 6 eu volto para o conjunto e vejo, já coloquei na frente do 4, porque ele é maior que o 4, sempre mantendo ordenado. Mas no caso, de fato, eu vou só pegar o 4, 6, vai dar 10 e o custo total foi 19. Esse é um dos casos de teste do exercício, tudo bem? Como que a gente pode fazer isso? Uma das soluções é manter de fato o vetor sempre ordenado. Então, a gente tira os dois menores elementos, faz a soma, volta para o conjunto e ordena de novo, dá um sort lá. Isso funciona nesse caso porque o n não é muito grande, porque a complexidade é até alta. É n quadrado log n. N de número de passos e n log n da complexidade da ordenação. Tudo bem? O que é mais recomendado para esse exercício e tem uma complexidade melhor? É usar uma fila de prioridades, né? Uma priority queue. Que eu vou chamar de heap aqui porque a implementação é uma heap e vocês vão ver como faz isso ainda em estruturas de dados. Eu acho mais fácil. No topo da heap, a gente vai ter sempre o elemento mínimo. Por padrão no C++, né, no STL, ela é uma heap máxima, ela mantém sempre o elemento máximo no topo da heap. Mas para alterar isso é fácil, né? A gente pode usar o functor greater, né, que vocês viram em STL com o René,
ou simplesmente inserir o número oposto, né? Então, ao invés de colocar, a gente coloca os números negativos. Ao invés de colocar 3, a gente coloca -3, e aí o maior elemento vai ser o mais próximo do zero, e depois a gente só troca o sinal de novo. Então, é uma gambiarra, mas funciona bem. Qual que é a vantagem de usar a RIP? É que ela é própria para esse tipo de situação, onde a gente quer pegar o menor ou o maior elemento do nosso conjunto, mas ao mesmo tempo a gente vai ficar inserindo coisas ali e quer manter ordenado, né? Que a gente quer sempre poder pegar o menor ou o maior elemento. Ah, e aí o custo para fazer a consulta, né, para você ver qual que é o menor elemento, é O de 1, é constante, certo? E para adicionar um novo elemento é log n. Para remover, eu acho que é log n também. E aí a complexidade da solução vai ser n log n, certo? Então a gente perdeu esse fator quadrático aqui. E essa é uma diferença considerável, tudo bem? Para esse exercício não faz tanta diferença, as duas soluções passam, mas pensando, né, em problemas futuros que podem ser um pouco mais complexos, essa solução aqui é mais interessante. Por fim, exercício E, do Aggressive Calls. Aí, no problema, ele diz que John construiu um longo estábulo contendo N baias, e cada baia possui uma posição XY, certo? Então, a gente tem uma posição de cada uma das baias. E ele também possui C vacas, e elas tendem a ficar agressivas uma com as outras. Por isso, o John quer posicioná-las de forma a maximizar a distância entre duas vacas quaisquer, certo? Então, ele quer pôr as vacas nas baias, de forma que se pegar as duas que estiver mais próximas, a gente quer maximizar essa distância entre elas. Como que a gente resolve isso? É um problema de busca binária também, certo? Muito parecido com o que a gente viu na aula passada da Maratona Brasileira de Comedores de Pipocas. Qual que é a ideia aqui? A gente quer encontrar a maior distância K, tal que é possível posicionar todas as vacas no estábulo de forma que nenhuma esteja a menos de K, metros, sei lá qual é a unidade de medida, de outra vaca. E a ideia para a gente solucionar vai ser a mesma do problema das pipocas da aula passada. Então, o que a gente vai fazer? É possível, para um K qualquer, verificar se é possível, melhor, se dá para posicionar as vacas no estábulo? Sim, isso não é difícil fazer, certo? A gente pega um K qualquer, coloca a primeira vaca na primeira baia e depois a gente vai adicionando as outras assim que for possível, né? Então você vai verificando a próxima baia. A primeira que a distância for maior ou igual ao nosso K que a gente está testando, a gente coloca a segunda vaca. Continue em frente. A próxima posição que tiver distância maior ou igual a K, a gente coloca a terceira vaca. E assim por diante. Se a gente conseguir posicionar todas as vacas, então o K é aceitável. Ou seja, a gente consegue colocar todas as vacas no estábulo, mantendo essa distância sempre maior ou igual a K. E utilizando a busca binária, a gente consegue encontrar o último K para qual é válido fazer isso, que é justamente o que a gente está buscando, certo? Então a gente tem uma função com comportamento monotônico ou monótono, igual a gente está procurando na busca binária, certo? Então, conforme a gente começa com K pequeno, vai ser possível posicionar, certo? A gente vai aumentando, ainda é possível, né? Quanto menor o K, mais fácil posicionar. Vai chegar um ponto que vai ter a virada, né? E a partir daqui nunca mais vai ser possível posicionar as vacas. O que a gente quer é justamente o K para isso daqui, né? Então aí você pode pensar como sendo o último ah, que é possível posicionar todas, ou o primeiro que não dá mais, você pega o anterior, aí fica da estratégia de implementação de cada um. Mas a ideia é essa. Pode fazer. É mais sobre como criar intuição para identificar esse tipo de problema. A situação é que verificar se a solução é válida é fácil e tem um intervalo de respostas possíveis. E é monotônico. A partir de um ponto vai começar a ser válido, ou a partir de um ponto vai começar a ser inválido. São essas as, digamos, pré-condições para aplicar esse método de resolução. Sim, às vezes é difícil criar uma regra geral, porque tem alguns casos que fogem um pouco da curva, ou é menos óbvio perceber essas coisas, né? Então, por exemplo, ano retrasado, na final, teve um exercício que a gente não passou, e depois da prova, né, o que dá sempre raiva quando a gente faz isso, pouco depois da prova, eu percebi que a gente poderia ter usado busca binária. Mas a ideia é mais ou menos essa. Pode não ser essa ideia de válido ou possível, mas pelo menos que seja crescente, né? Então, imagine que tivesse uma pontuação.
né? E isso aqui é maximizar ou minimizar pontos. Normalmente a gente está falando de maximizar ou minimizar também. Mas se a gente conseguir definir uma função com esse caráter monotônico, uma forma de verificar, né, como você disse, é verificar se é fácil testar para um valor qualquer. Então você quer o melhor tempo para que aconteça alguma coisa. E aí, para um tempo X qualquer, é fácil verificar se é possível, se não é, ou qual que é a pontuação, qual que é o valor que retornaria para aquele X. Se isso for fácil de fazer, né, não tiver complexidade alta e tiver caráter monotônico, ou seja, é uma função crescente ou decrescente, é um caso que é bem provável que se use busca binária. E também mais ou menos conhecer os limites dos valores possíveis. Sim, Que conhecer o nem na intervalo de busca. pipoca usou aquele calcular o máximo e a soma. Aí nas vacas vai ser a soma que a, a soma das distâncias dos estábulos e o mínimo é zero, sei lá. Sim, Tem exatamente. que, tem que ter alguma ideia de um intervalo para começar a busca binária. Sim, exatamente. Aí, né, alguns é mais óbvio, outros menos, né? Então, o da vaca, né, é só você pegar a distância, sei lá, do primeiro estábulo para o último. Né? É um intervalo que você sabe que com certeza não tem como ter uma distância maior do que essa. Você poderia até tentar restringir mais, mas não sei se vale a pena. A gente perde tempo ali tentando restringir mais o intervalo de busca e não faz tanta diferença. O interessante de um algoritmo de complexidade log n é justamente isso, né? O René comentou na última aula. Se tiver um n igual a 1000, você vai resolver em 10 iterações. Se for igual a 1 milhão, 20 iterações é suficiente, né? Então tem essa vantagem do log n. Em outros exercícios pode ser menos óbvio também, mas muitas vezes a própria entrada vai dar uma dica, né? Porque ela tem os limites das variáveis, tudo. Então, ah, às vezes dá mais trabalho, mas dá para a gente determinar qual que é o intervalo de busca que a gente quer. E aquele exercício Easy Mercs tinha a ver com a matéria? Pô, não fui eu que fiz, mas o colega que fez achou que não tinha nada a ver com a matéria. Por que estava na lista? É que de fato a gente vai tentar manter nos counters exercícios de outros assuntos, certo? Seja para ter alguns fáceis, por exemplo, quando a gente chegar ah, em alguns temas mais complicados, se a gente fosse pegar só sobre aquele conteúdo, ficaria difícil fazer um contest que dê para fazer pelo menos dois, três exercícios, certo? Seja porque é difícil, ou seja porque é trabalhoso, né? Às vezes não chega a ser difícil, mas é bastante trabalhoso. E também para rever assuntos passados, né? Então, se a gente viu busca binária agora, se a gente nunca mais fizer exercício de busca binária, é meio complicado, né? Então, por exemplo, no contest dessa semana mesmo que vai começar, vai ter um exercício de busca binária que eu já aviso é mais difícil dos que a gente viu hoje. Né? Não é o tema dessa semana, mas vai ter um exercício que é. Então a gente tenta manter esse padrão. A maior parte dos exercícios vão ser relativos ao tema da semana, óbvio. Mas sempre vai ter um, talvez dois, que é de outro tema.